Bem, queridos irmãos, é com muita alegria que eu venho gravar meu primeiro vídeo. Eu quero colocar à disposição dos irmãos que se reúnem conosco. Já tem um tempo que temos um grupo de irmãos fiéis que caminham conosco, né? Tanto ali na cidade de Guaratinguetá como em Aparecida, né? E nós decidimos, então, a ler no grupo familiar um livro que é muito interessante para nós, no nosso momento, as circunstâncias que estamos vivendo, né? Esse livro ele chama A Morte da Justiça Própria, né? Por que eu escolhi esse livro? Tem chegado pessoas novas no nosso meio e que não têm o entendimento correto da graça, né? São de diversos segmentos de denominações ou até mesmo de outras religiões e que faz uma mistura muito grande do Antigo com o Novo Testamento. Não tem uma visão clara, definida da obra da cruz de Cristo que fez por nós. Então eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, rapidamente, né? Eu vou procurar ser o mais breve possível. Definindo o que é a justiça própria. Eu creio que não há algo mais pernicioso do que a justiça própria, para atrapalhar a nossa vida cristã. Esse texto do livro, ele é baseado aqui no Filipenses, no capítulo 3, de 7 a 9. Eu vou ler para os irmãos. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O apóstolo Paulo, um ícone no nosso meio, com grande sabedoria e revelação de Deus, nos trouxe um entendimento mais claro do que é a justiça de Deus. Eu creio que não há um ponto tão importante quanto esse que é o ensino da graça, né? A graça é oposta à lei, né? É como se fosse luz e trevas, os dois não combinam, né? A graça, como sabemos, ela é um favor imerecido de Deus a nós, que nos alcançou. Bom, a justiça própria é o entendimento do homem no qual ele imagina que pode resolver todos os seus problemas. Inclusive, ele sugere que não tem força contra o pecado, que ele não vai cair mais, né? Nunca mais vai cair, tá? E a gente vê que isso não é verdade. Isso ocorre constantemente, nós vivemos em altos e baixos, e muitas vezes porque queremos nos melhorar. Essa é a verdade. Deus quer nos regenerar a uma nova criatura. Não há um conserto, né? Isso é importante nós entendermos, né? Alguns conceitos que eu vou dizer para vocês é para clarear o que significa a justiça própria na nossa vida, né? Por exemplo, quando eu rejeito caminhar numa equipe e ser individualista, eu estou negando o corpo de Cristo, né? Eu não estou me sujeitando ao cabeça que é Cristo, para andar junto com os irmãos, né? Quando eu também entendo que tem outras formas de acessar a Deus por meios próprios, isso também é uma justiça própria. Outra coisa, a gente costuma dizer, eu não estou preparado para a obra que Deus me chamou, para o ministério, para servir uma liderança, porque eu não estou pronto, né? Ou então diz, eu não vou para a igreja por enquanto, porque tem muita coisa em mim para melhorar. Na verdade, você, quanto mais ficar longe de Deus, não tem esperança, é pior. É daí para pior. No homem não melhora, como eu já disse, né? E a nossa capacitação também vem do Senhor, tá bom? Outra coisa muito importante, quando nós achamos que estamos completamente certos. Eu sou certo, o que eu penso é certo, eu estou cheio de razão, né? E
o caminho que eu trilho é esse e acabou. Eu não me importo com as opiniões alheias, então eu estou completamente cheio de justiça, né? No nosso relacionamento com a esposa, eu estou completamente certo, sempre estou certo, né? Isso dificulta muito, é a causa de muita desunião, muito desentendimento entre os casais, né? Também com respeito aos dons espirituais, com respeito àquilo que Deus tem para nós, o homem que ele está centrado em si mesmo, ele pensa que o poder de Deus é para seu próprio benefício, né? O Espírito Santo tem que fazer as coisas, Deus tem que cumprir as minhas determinações, né? Eu tenho que usar os dons conforme eu bem entendo, né? Não é segundo a vontade de Deus. A justiça própria também é quando eu acho que eu sou merecedor de algo. Vamos supor no nosso relacionamento de trabalho, no nosso relacionamento na igreja mesmo, né? Eu faço algo, mas eu quero ser o centro, eu preciso ser aplaudido, eu preciso ser elogiado. Se alguém é elogiado antes de mim, isso para mim fere o meu ego, né? Então, isso tudo entra nesse item de justiça própria, né? Quando eu julgo as pessoas ou faço algum julgamento sobre algum irmão, eu me coloco numa posição de juiz e eu sou melhor do que ele, né? Eu tenho muito conhecimento, eu posso discernir o que é certo e o que é errado. Isso é justiça própria, né? Bom, esse é um dos exemplos que eu queria dizer. E, resumindo, a justiça própria é quando o homem está centralizado em si mesmo e não em Cristo, né? Eu vou ler para vocês o verso de Isaías, no 64, 6, para vocês terem uma ideia como que Deus entende, como que Deus vê a justiça do homem. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, verso 6, né? Nós sabemos que não há solução para o homem, para a natureza caída. Deus percebeu isso já desde o início, né? E a solução seria realmente que viesse um cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Bom, em Atos 4, verso 12, diz também que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Deus, na verdade, tem nojo da justiça própria do homem. Porque Deus abomina a justiça própria. Você faz ideia por quê? Porque a justiça de Deus tem um nome. Ela chama Jesus Cristo. Está na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 30. Quando o homem diz que também é justo, ele está se igualando a Jesus Cristo. Olha que absurdo, né? Isso é abominação diante do Senhor nosso Deus. É uma comparação completamente descabida, soberba, né? Inescrupulosa e sem senso de realidade. Tá bom? Todos aqueles que caminham por esse trilho da justiça própria, Deus precisa deixá-lo descobrir que esse é um caminho de fracasso. Amém? Eu gostaria de só dar essa introdução hoje e no vídeo 2 eu vou explicar na Bíblia como é que acontece isso dentro de nós, por que Deus abomina a justiça própria, né? Eu convido você a pular fora desse barco da justiça própria, porque se você tem caminhado e frequentes fracassos, cai, levanta e se julga que vai melhorar, e se você não consegue ter a humildade de aceitar o padrão divino e não o seu padrão, e reconhecer que depende do Senhor, então eu te convido nessa jornada, a aprender mais sobre a justiça própria, tá bom? Eu quero encerrar para ser breve e vamos orar nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por todos aqueles que estão me ouvindo, que venham despertar, Senhor, para uma nova realidade, de que em Cristo somos uma nova criatura. O Senhor nos regenerou, o Senhor quer nos transformar num homem novo, e não termos mais as práticas do homem velho. Eu rogo em nome de Jesus que nós possamos ter uma visão clara do que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o que é perfeito. Deus
olha para Cristo. É por causa de Cristo que nós não somos consumidos. Muito obrigado. No nome santo de Jesus, eu aguardo você para o próximo vídeo. Amém.